Olá! Olha, o que aconteceu em Brumadinho não foi um acidente. Foi, na verdade, uma tragédia anunciada. Havia laudos, reuniões, relatórios, tudo deixando bem claro que um desastre podia acontecer a qualquer momento. Então, a pergunta é: como isso foi permitido? Vamos mergulhar nessa história para entender as evidências. O custo humano dessa história é algo assustador. 270 vidas. E isso inclui duas mulheres grávidas. Foram perdidas em menos de um minuto. Pensa nisso. Uma avalanche de lama tóxica simplesmente soterrou um refeitório inteiro. Áreas da empresa, comunidades próximas. E o pior, as sirenes de alerta nunca tocaram. E é essa a pergunta que vai guiar toda a nossa análise aqui. Se os riscos eram tão conhecidos, se existiam tantos alertas, por que absolutamente nada foi feito? Fica a questão: quem ganhava com esse silêncio? Para a gente começar a responder isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para outra tragédia que deveria ter mudado tudo. Ok, vamos para a primeira peça desse quebra-cabeça, a lição que foi completamente ignorada. Porque antes de Brumadinho, o Brasil já tinha vivido o maior desastre ambiental da sua história. Foi um aviso bem claro do que poderia acontecer de novo. Em 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, lá em Mariana, que também tinha a Vale como uma das donas, se rompeu. 19 pessoas morreram e o Rio Doce foi, assim, devastado. O desastre, claro, gerou um clamor no país inteiro por mudanças urgentes na lei. Mas, como a gente vai ver, esse apelo não foi bem ouvido. E isso nos leva ao que a gente pode chamar de a arma do crime nessa história. Para entender como o colapso foi possível, a gente precisa olhar para a engenharia da barragem em si e, claro, para as brechas na lei que permitiram que uma estrutura daquelas existisse. Primeiro, o que exatamente tinha dentro daquela barragem? Rejeitos de mineração. É basicamente uma lama tóxica, o que sobra depois que o minério é processado. E todo esse material precisa ser guardado em estruturas gigantescas como era a barragem B1, lá em Brumadinho. E aqui está a raiz do problema: o método de construção. Ele é conhecido como alteamento a montante. É o método mais barato que existe, só que também é o mais perigoso. Pensa assim, eles constroem um muro pequeno, jogam a lama atrás, aí quando essa lama seca um pouco, eles constroem outro muro em cima da própria lama. Isso se repete várias vezes, criando um monstro gigante apoiado numa base totalmente instável, quase uma areia movediça. E como é que uma prática tão perigosa assim foi permitida? Pois é. Em 2017, depois de uma pressão enorme da indústria da mineração, o governo de Minas Gerais criou uma espécie de licenciamento ambiental expresso. Era uma via rápida que, na prática, pulava etapas de análise e facilitava a aprovação de projetos de altíssimo risco, como, por exemplo, a expansão da mina em Brumadinho. Então, vamos recapitular. Uma base instável e leis mais fracas. O palco estava montado. Agora a gente vai analisar as provas mais contundentes de todas, os avisos que foram explícitos, documentados e que foram sistematicamente ignorados ou, pior, ocultados. Olha, a sequência de alertas é impressionante. Já em 2017, estudos da própria empresa apontavam a fundação instável. Em 2018, um painel de especialistas colocou a barragem no top 10 das com maior chance de romper. E poucos dias antes do colapso, relatórios internos já falavam em deformações típicas de um movimento de ruptura. Era um grito de alerta. Então, a questão é: como eles mantinham a operação funcionando com tantos sinais de perigo? Bom, o Ministério Público afirma que houve manipulação de dados. Para os órgãos reguladores, eles diziam que o fator de segurança era 1,5, ou seja, estável. Mas o padrão mínimo aceito pela indústria e pela própria Vale era de 1,3. Foi uma mentira técnica para manter a mina funcionando e lucrando. Na reunião que aprovou a expansão da mina, só uma pessoa votou contra: a ambientalista Maria Tereza Corujo. Depois que a licença foi aprovada, ela disse uma frase que resumiu o sentimento de que o desastre era inevitável. Aquelas cartas já estavam marcadas. E no dia 25 de janeiro de 2019, as cartas foram viradas. A barragem se rompeu. Vamos ver agora o rastro de destruição que essa lama deixou, o custo humano e ambiental desse crime. A devastação ambiental foi, assim, catastrófica. A lama tóxica viajou por mais de 300 quilômetros do rio Paraopeba. Para ter uma noção da escala do problema, olha só este gráfico. Em alguns lugares, a turbidez da água, ou seja, o nível de sujeira, chegou a 6.000 unidades. O limite legal é 100. A vida no rio foi praticamente dizimada.
E para além do meio ambiente, a saúde das pessoas foi atingida em cheio. A necessidade de atendimento psicológico na cidade se tornou 5 vezes maior que a média do estado. Exames de sangue em crianças acharam níveis perigosos de arsênio, um metal super tóxico. E as internações por doenças digestivas aumentaram mais de 31%. É um trauma invisível, que dura até hoje. Agora, a gente vai para a parte final, que mostra um contraste gritante. A lentidão da justiça para as vítimas e a recuperação financeira super rápida da empresa responsável. É literalmente uma história de duas recuperações bem diferentes. O caminho para conseguir justiça tem sido lento, frustrante. Em 2020, 16 executivos foram denunciados por homicídio. Um acordo de reparação de quase 38 bilhões de reais foi feito. Mas, anos depois do crime, o resultado é 0 condenações criminais. Nenhuma. E agora, olha o contraste. A recuperação da Vale. Depois de uma queda inicial em pouco mais de um ano, as ações da empresa não só se recuperaram, como já valiam mais do que antes da tragédia. Para o mercado financeiro, parece que o desastre virou só um número no balanço. E o mais assustador é que o perigo não acabou. Apesar da lei agora proibir esse método de construção, o processo para desativar essas bombas relógio é lento. Hoje, em Minas Gerais, mais de 40 barragens parecidas com a de Brumadinho ainda estão em níveis de alerta ou emergência. É um risco que continua existindo para milhares de pessoas. Em julho de 2025, o prefeito de Brumadinho resumiu bem esse sentimento de abandono da população. Ele disse que a cidade está sendo revitimizada dia após dia pela negligência e pela impunidade. É uma fala muito forte que mostra como essa ferida continua aberta. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma pergunta que ecoa em toda essa história. Não é uma pergunta com resposta fácil, mas é uma que a gente precisa continuar fazendo. Quando, afinal, o lucro vale mais do que a vida?